tem que saber se meu farol aceso tá bom ou não. Aliás, a Gretchen tá linda. Né? A gente não gosta de falar de idade, mas você Já mesma falou. disse que tá Não, com 65 adoro. anos. Vou fazer 66 em maio. 66 anos. Um corpaço, bonita. Tem alguma coisa que ainda te incomoda, que você queira mexer? Algum procedimento estético à vista aí? Vou fazer. O quê? Se pode adiantar, né? Não sei se pode. O interno de coxa. Interno de coxa. É, vou cortar. Vai tirar a pele? É. Porque a flacidez, a lei da gravidade é igual para os artistas também. Claro. Não é porque eu sou Gretchen que vai ficar tudo no lugar. E não né? tem isso de, ela não aceita a idade. Não, você tá querendo a sua melhor versão sempre. Eu gosto de ficar de bem com o meu espelho. Ninguém fala pra mim se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô magra, se eu não tô. É o meu espelho que fala. Você tá legal. Então tá bom. Eu comigo mesma. Se eu me sentir bem, ótimo. Se eu não me sentir bem, não adianta que eu vou fazer mesmo. Se é uma coisa... Eu vou treinar, vou fazer um agachamento, aquela pele flácida me incomoda. Eu, cada vez que me olho no espelho fazendo agachamento, já liguei. Doutor Luiz, por favor, vamos marcar a data? Já temos a data, vai ser logo depois do carnaval. Você tem ideia quantas cirurgias, procedimentos você já fez? Intervenção Nem cirúrgica? quero saber, porque eu vou continuar fazendo. Você acha que os cientistas não vão inventar coisas novas? Claro. Ué, eles estão aí, eles estudaram todos esses anos pra isso e eu tô aqui pra ser cobaia deles? Lógico. É lógico. Mas você não tem medo do procedimento? Eu Porque tenho eu morro medo de de medo. ficar feia. Você nunca teve, Gretchen? Medo? Tipo assim, ai meu Deus, um bisturi, você não tem medo do bisturi? Medo Não da tenho. anestesia. E adoro aquela sensação da anestesia. Minha mãe fala, eu adoro a dor, eu adoro a dor. Gente, adoro a sensação daquela anestesia. Quando ele fala assim, conta até 10, eu falo, 10, 9, já fui. Quando eu acordo, tô pleníssima. E olha, eu faço cada coisa quando eu tô com anestesia, meu Deus do céu. Pior do que a Anitta naquele dia que ela postou. Meu Deus, Gretchen. É terrível. Mas também tem uma coisa, né, Bruno? Eu malho muito, eu malho todo dia com personal. E dieta, né? Você faz uma dieta bem restritiva, não? Não, dieta não, como de tudo. Arroz, feijão, hambúrguer, pizza, macarrão, tudo. Dieta não. O negócio é o treino, você alimentar. pega pesado. É o treino. Só que aquela história, eu tenho um problema de artrose nos joelhos, principalmente nos joelhos. Há pouco tempo tive a bursite no ombro. E ele falou pra mim, o meu médico é o Dr. Marco Aurélio, que é da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, e ele falou, você tem duas escolhas, ou a prótese ou treinar. Eu jamais vou fazer uma cirurgia, se eu botar uma prótese eu não danço mais. E eu quero dançar, se Deus quiser, até o fim da minha vida. Quero morrer dançando. Lógico. Então, eu treino primeiro por causa da minha saúde, porque eu preciso, enquanto meus músculos estiverem seguros, eu não vou ter mais problema de dor no joelho. E depois, porque acaba me beneficiando, porque o treino acaba me trazendo benefícios para o meu corpo. Claro, com toda certeza. Você está morando em Portugal, né, Gretchen? Eu queria perguntar para você a questão, né? A gente vê muitos vídeos aí nas redes sociais de portugueses maltratando brasileiros, é uma coisa que me incomoda muito. Você sente preconceito dos portugueses morando lá em terras lusitanas? Não, ou não porque vê eu isso? respeito a cultura deles. É. O caso é que o brasileiro quer chegar lá e quer ser brasileiro, quer que a cultura seja brasileira, quer dar o jeitinho brasileiro. É lógico que eles não vão gostar. Eu respeito a cultura brasileira, como quando morei, a portuguesa, como quando morei na França. Respeitava a cultura francesa, porque cada um tem o seu jeito de viver, o seu jeito de ser. Se você respeita a cultura, eles não vão te tratar mal. Pelo contrário, o português ele é literal. O português ele é um povo muito carente. Se você respeitar a cultura deles e tratar eles com educação, eles são um povo muito carinhoso. Mas eles têm restrições, porque os brasileiros também maltratam eles. Aí é que tá. Se você fala... Porque assim, eles são literais na linguagem. Se você não entender, você vai achar que o cara está sendo mal educado com você. E não é. Você aperta o elevador, quando o elevador para na sua frente, você pergunta, tá subindo ou tá descendo? Ele diz, tá parado. Porque ele não tá subindo e nem tá descendo. Ele tá parado. Não é igual a gente, né? Então você tem que entender que ele não falou aquilo por falta de educação. Ele tá falando... Você pergunta pra ele, só tem horas? Ele fala, tem. E fica te olhando. Ele tem horas, você não perguntou que horas são. Então, a forma de raciocínio é totalmente diferente. Quando você entende isso, você vai entender que eles não são mal educados. Você que... Só vai elaborar perguntas. Exatamente, entendeu? Então é isso. Mas você não vê nenhum caso assim de xenofobia? Você acha que não é um caso de xenofobia? Porque a impressão que a gente vê pelos recortes é aquilo. Você mora lá, você tem o todo da situação. A gente vê o recorte da rede social.
E muitos casos ali, algumas declarações xenofóbicas, pelo menos é a impressão que se passa. Você não vê um caso assim de xenofobia, mais uma questão de respeito à cultura portuguesa? Olha, eu tô morando 2 anos lá, eu nunca vi. Xenofobia, não. Há muitos anos atrás, que eu sempre estive na Europa, porque eu morava na França, eu ia muito para Portugal, porque meu filho morava em Coimbra. Existia uma coisa com as mulheres, existe um pouco até hoje, mas já diminuiu muito, porque a mulher portuguesa ela evoluiu, ela começou a se cuidar, ela começou a ser abrasileirada nos cuidados com si mesma. Diziam que ela tinha bigode, né, a mulher portuguesa? Isso na verdade, é porque elas têm muito cabelo, muito pelo, e assim, é uma coisa cultural. A nossa cultura é depilação, tá sempre. Elas não tinham essa cultura, elas estão tendo agora. Você vê senhoras de 80 anos indo fazer depilação íntima, porque elas nunca tinham feito na vida e acham maravilhoso. Mas por quê? Porque não era da cultura delas. É tudo uma questão de compreensão. Se você compreender, você vai viver bem e você não vai ter problema com preconceito. E você sabia que a Gretchen gravou um clipe com uma grande artista mundial, né, do pop, que foi a Katy Perry? Como que foi isso, Gretchen? Como é que você... Por causa do Twitter, por causa do Caraca! Katy Perry Brasil. Eles só conversavam com ela com os meus memes. E toda hora minha cara. Mentira! Que foi isso? Foi. Ela achava que falava com você. Não, eles usavam a minha cara para Pra conversar falar com com ela. ela. Até que teve um momento que ela falou: quem é essa mulher que vocês o tempo todo botam aqui para falar comigo? Que o tempo todo é a Maravilha. cara dela que tá aqui. Aí ela ligou para a gravadora, que no caso era a minha gravadora, que é a Universal Music, e procurou saber quem eu era, o que eu era no Brasil. Eles Era a falaram, diva do Brasil. mas então, eles falaram para ela. Ela falou assim: bom, então Olha esse eu ponto. queria o contato do empresário porque eu quero que ela faça o lyric vídeo meu. Meu Deus, que sensacional. E foi assim que aconteceu, foi por causa do Katy Perry Brasil. Aliás, no meu celular, acho que no seu, no de todo mundo. A No figurinha. meu também. Figurinha da Gretchen. Isso que eu ia te perguntar. Eu falo com as minhas figurinhas. Isso é pronto, você matou minha pergunta, né? Porque às vezes Fala. você pergunta alguma coisa e tal. Que horas que eu vou? O voo é 8 horas. Obrigado. Aí devolve com a carinha da Gretchen. Não tem nenhum sentido, não tem nenhum contexto, tem a carinha da Gretchen no Verdade. WhatsApp de todo mundo. Você conversa com o seu rosto O tempo de todo. meme? Acho que a minha assessoria pode te contar. Aquela foto saindo da fazenda com aquela cara, eu tenho aquela figurinha. Não, eu tenho inúmeras. Eu tenho, inclusive, coisas que vocês nem têm. Porque, assim, até tem alguns que eu falo pro meu marido: amor, faz um aí de claro, porque eu respondo sempre: você quer não sei o quê, não sei o quê? Claro, então faz aí uma claro com minha foto. E aí ele monta, então tem alguns que vocês não têm. Tem que começar a divulgar. Eu sempre quis saber, ô Gretchen, apesar de ser uma mulher muito resolvida, e o Esdras ser um cara. Você vai conhecer o Esdras, é um cara assim, sossegado, é um Todo cara mundo é de apaixonado boa. por Ô, ele. Gretchen, você é uma mulher ciumenta? Não, você sabe que não somos, Não. nem eu nem ele. Mas vou te contar, isso foi por causa desse relacionamento, porque eu era muito ciumenta e eu era muito autoritária. E o Esdras, ele é um cara que desde quando a gente começou, ele é um cara muito transparente, ele é muito na boa. Ele logo, bem zen, né? logo no começo ele já me deu as senhas. Ele nunca me pediu nada, eu nunca mexi no celular dele. Sabe quando a coisa acontece naturalmente? Eu não pedi nada pra ele, nem ele pediu pra mim. As coisas aconteceram. E ele é uma pessoa que ele não provoca os ciúmes. Porque o ciúme, ele vem por uma provocação. Se você tem uma mulher que vai sair com você e fica olhando pra outros caras, se você tem uma mulher que tá na academia e tá ligada no que tá acontecendo, lógico que você vai provocar uns ciúmes. E a mesma coisa da parte dele. Ele não tem isso. Ele é muito. Seguro, né? Ele é muito focado, ele é muito seguro, ele é muito na dele. E nós dois temos o mesmo pensamento, acho que até por causa da maturidade. Se você não me quer, tem tantos aí. É isso. Sem problemas, a vida tá aí para ser vivida. Então, a gente se escolhe todos os dias. Eu acho que Que o bonito. segredo do relacionamento é quando você acorda todo dia, você escolher a pessoa de novo. E a gente se escolhe todo dia, por um gesto, pelo jeito de ser. Ele é um cara que agradece. Eu acabo de botar o café da manhã, ele termina de tomar o café. Amor, obrigado por esse café. Obrigado por você ter preparado o meu café. Obrigado por você ter colocado minha roupa. Então ele é uma pessoa agradecida, é uma pessoa do bem. E por que você teria ciúme de uma pessoa assim? Que o tempo todo tá vivendo para você, tá vivendo com você. A gente divide tudo, nós somos partners no trabalho e vivemos o tempo todo juntos. A gente não faz nada separado. Tanto é que às vezes eu fui pro Rio de Janeiro fazer o MesaCast e a gente já tava morrendo de saudade, porque a gente tá muito acostumado a ficar junto.
No trabalho e na vida pessoal. É, Vocês já brigaram? Tiveram algum momento de relacionamento que vocês estavam brigando muito? nós temos divergência de opinião. Tipo, eu penso de um jeito, ele pensa de outro, porque ele ainda era meio retrógrado quando a gente se conheceu. Mas tudo foi evoluindo de um jeito assim muito normal. Nós não temos briga, nós temos divergências de opinião. Tipo, ele pensa de um jeito, eu penso do outro. Aí, ele tem uma coisa que foi ele que me ensinou a parar de ser autoritária e gritona, porque eu era gritona. Nossa, eu gritava muito. E queria quebrar tudo. Ele, quando tinha alguma coisa errada, ele sentava comigo e me matava, porque eu morria de vergonha que ele fazia assim, meu bem, o que é que está te incomodando nesse tom? E eu, quando começava a falar, já estava falando num tom mais alto. E eu me ouvia. Eu falava, gente, por que Eu tô gritando. por que eu tô falando tão alto? E aí eu começava a ficar envergonhada. E foi assim Tá que eu fora fui... do tom, né? eu fui aprendendo a conversar, porque eu nunca soube. Eu nunca fui ouvida, nunca houve diálogo na minha vida com outras pessoas. Então eu fui aprendendo a ouvir, a conversar, a trocar opiniões, a dividir opiniões. E é por isso que hoje a gente tem esse relacionamento tão sólido, tão de boa, porque eu aprendi. O erro também estava em mim. E você teve essa evolução. Num país polarizado como o nosso, ô Gretchen, você tendo um filho na política, que é o Tami, acaba respingando em você?